texto? Primeira carta de Pedro 2, 9. Diz assim, vamos ler todos juntos? Vamos ler. Você fique com sua Bíblia aberta, mas olhe para cá. Vamos ler juntos. Qual é a versão que está aqui? Corrigida Fiel? Deixa eu botar aqui na Corrigida Fiel. Nós vamos ler todos juntos na Corrigida Fiel. Bom, vamos ler aqui mesmo. Diga, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo, mas agora sois o quê? Povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Irmãos, esse texto é lindo, que ele nos revela, ele nos aponta que nós, igreja de Jesus, o que nós somos diante de Deus, o que Ele nos concedeu, o que Ele outorgou à sua igreja. E é um imenso privilégio fazer parte do corpo de Cristo, fazer parte do povo de Deus. O que eu gostaria de frisar aqui como tema da mensagem: mas agora sois povo. Diga, mas agora sois povo. Nós agora que recebemos a graça do Senhor Jesus, nós que recebemos esse amor, essa bondade, nós que abrimos os nossos corações para que Ele faça morada, nós que o confessamos como Senhor, Salvador das nossas vidas, nós agora somos povo de Deus. Você e eu somos povo de Deus. Talvez você não saiba o tamanho desse privilégio, o tamanho dessa graça, mas eu e você agora somos povo de Deus. A expressão povo de Deus é usada em alguns sentidos na Bíblia. As mais habituais são quando a Bíblia se refere a Israel, está se referindo ao povo de Deus. Quando a Bíblia se refere à igreja, ela está se referindo também como povo de Deus. Ou quando a Bíblia se refere a todos os salvos de todas as eras, tanto do Antigo Testamento quanto da Nova Aliança, quando engloba a todos aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor, esses são povo de Deus. Amém? Por exemplo, Abraão era povo de Deus. Ele foi chamado para constituir uma nação, a nação de Israel. Abraão era povo, mas antes de Abraão também houve salvação. Não era só Israel, não eram só os judeus que eram povo de Deus. Antes deles haviam também homens e mulheres que foram alcançados pela graça do Senhor. Se você abrir em Hebreus, lá nos Heróis da Fé, você vai ver Deus falando de Abel. Abel foi um dos primeiros, na palavra de Deus. Você vai ver Noé dando testemunho de pregoeiro da justiça. Então, há povos de Deus espalhados por toda a terra, com suas características específicas.
muitos não ouviram falar de Jesus, morreram sem ouvir falar de Jesus, mas a graça de Deus pode em algum momento da história ter alcançado essas pessoas. Paulo explica um pouco melhor isso, não vamos entrar nessa questão, mas do céu se revela a imagem do Senhor, todo homem tem no seu interior o testemunho da lei de Deus, a lei moral. Estou falando da lei de Moisés, mas a lei moral. Então, em todos os lugares podemos ter povo de Deus. Então, Israel é povo de Deus, a igreja é povo de Deus. Os chineses têm povo de Deus lá na China. Na Coreia tem povo de Deus na Coreia. Todos são povos de Deus, mas todos constituem um só povo. Amém? Aqueles que vão herdar a salvação. Só que a Bíblia às vezes diferencia. Às vezes ela trata especificamente com Israel de uma forma, e ela trata também com a igreja de outra forma. Mas eu gostaria de rapidamente traçar alguns paralelos. Eu tenho que correr, irmãos. Tem que ficar de olho no relógio ali. Gostaria de traçar alguns paralelos entre Israel, o povo de Deus, e a igreja também como povo de Deus. Algumas características que Israel foi chamada para exercer, que agora a igreja de Jesus teve este mesmo acesso. Porque bem sabemos, como Jesus diz, que nós fomos enxertados na oliveira. Amém? Quantos aqui foram enxertados? Então, se nós fomos enxertados, nós também somos participantes das promessas, das características que Deus um dia chamou Israel. E agora nós também podemos usufruir dessas mesmas características. Só que de uma forma diferente. Porque Israel é uma nação terrena, é um povo, da terra, é um povo, como se diria, é algo concreto, é uma nação, que você tem uma bandeira lá, você tem os governantes, você tem território e tal, é uma nação física, é um povo físico. Mas a igreja é algo maior. A igreja é algo sublime, algo espiritual. A Bíblia vai dizer que nós somos corpo místico do Senhor Jesus. Na Bíblia, a igreja, que se chama eclésia, não é um templo, mas sim comunidade de pessoas chamadas por Deus, unidas pela fé no Senhor Jesus e dedicadas à sua adoração e serviço. A igreja é tanto um corpo local, nós somos igrejas, como um corpo universal, ou seja, um corpo místico. Nós que aceitamos a Jesus, que cremos no Evangelho, nós somos igreja local, mas somos uma igreja universal, com crentes de outros lugares, de outros estados, de outros países. Nós compomos a igreja de Jesus. Quando estão entendendo, diga amém. Eclésia significa assembleia ou congregação. No contexto bíblico, essa assembleia é composta por aqueles que foram chamados por Deus para fora de um sistema mundano e para dentro do reino de Cristo Jesus. Então isso é a igreja. A igreja é um povo, sim, um povo como Israel, mas é um povo espiritual. É algo que vai além das coisas naturais, daquilo que nós podemos ver. Amém? Eu gostaria de traçar alguns paralelos. O primeiro paralelo é que em Israel havia o quê? Uma identidade nacional. Para você ser povo, a primeira coisa que você tem que ter é o quê? Uma identidade, uma cidadania. Naturalmente nós sabemos que somos o quê? Brasileiros. Israel era o quê? Eles eram os israelitas. Se você, não precisa abrir, eu vou citar aqui, mas se você abrir lá em Êxodo 2:11, Êxodo 2:12 e Êxodo 9:4, você vai ver a formação de uma identidade nacional. O Êxodo é quando Deus tira o povo do Egito,
tribo de Jacó. Jacó e seus 12 filhos, lembram? Entraram no Egito com sua família e saíram dali o que? Uma grande nação. Ali estava sendo formada a identidade daquele povo. Quantas vezes nós ouvimos falar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Havia uma identidade. Nós somos filhos de Abraão. Nós fazemos parte daquelas promessas que foram feitas a Abraão. Nós temos uma identidade. E nesses textos que eu citei, você vai ver a expressão hebreu e israelitas. Vejam que está se formando uma identidade nacional. Hebreu, que se fala, é referente ao quê? A Abraão, vem de Abraão. Os hebreus são filhos de Abraão. E os israelitas são filhos de Israel, de Jacó. Deus troca o nome, ele luta como príncipe com Deus, e Deus troca o nome dele e chama ele agora de Israel. Então veja que é uma construção de uma identidade nacional. Aleluia. Mas nós como igreja também temos uma identidade. Aleluia. Aleluia. Deus nos deu uma identidade. Deus nos chama de filhos, de servos. Aleluia. Herdeiros e co-herdeiros com Ele. Obrigado. Efésios 1, abre aí, Efésios 1, 13. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha aqui a natureza, a cidadania da igreja. A cidadania da igreja é uma cidadania celestial. Não é dessa terra, não é desse mundo, não são dessas coisas passageiras, mas são das coisas que permanecem para sempre. Aleluia. Essa é a cidadania da igreja. Essa é a nossa identidade. Somos filhos do Rei da Glória. Aleluia. 1 Pedro 2,19. Amados, peço como peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Ou seja, amado, olha o que Pedro está falando. É uma carta universal para todos os crentes. Amados, eu estou pedindo para que vocês se abstenham das concupiscências carnais que pelejam contra a alma de vocês, combatem contra a alma, porque vocês são peregrinos e forasteiros. Aleluia. Você não é deste mundo. A nossa identidade é uma identidade o quê? Celestial, espiritual. Nós somos seres espirituais. Tanto é que Jesus diz que nós temos o quê? Que nascer de novo. Lá naquela conversa que ele tem com Nicodemos. É necessário nascer da água e do Espírito. Aleluia. Você é um ser carnal, mas muito mais, você que recebeu Jesus, você é um ser espiritual. Aleluia. Dentro de você habita a divindade do Senhor. Dentro de você habita o Espírito Santo. Dentro de você habita o Senhor Jesus. Somos espirituais. Israel tinha uma natureza terrena. Nós temos uma natureza celestial. Aleluia. Não somos desse mundo. Somos peregrinos. Por isso Jesus fala: não ajuntai tesouros na terra. Aleluia. Ajuntai tesouros nos céus, onde a ferrugem e a traça, onde os ladrões não roubam. Aleluia. Porque a nossa cidadania é celestial. Aleluia. Quantas vezes estamos perdendo tempo com tantas coisas terrenas? E a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Aleluia. Então Israel tinha uma identidade.
Israel também, outro paralelo que podemos traçar é que Israel tinha um propósito de Deus estabelecer aquele povo. Dentre vários propósitos, um dos mais notáveis é quando Deus chama Abraão, o pai daquela nação, lá em Gênesis 12, 2, puder abrir, Gênesis 12, 2, e ele diz: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O propósito de Israel, o propósito de Abraão e de seus filhos era ser bênção. Bênção para os povos, bênção para as nações. E ele diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Um dos propósitos de Israel, um dos propósitos dos hebreus era o quê? Ser luz para as nações. Era ser uma bênção. Ser um povo de sacerdócio real, um povo santo. Tanto é que em Êxodo 19:6 vai dizer: mas vós me sereis reino sacerdotal, povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. O propósito de Deus era que Israel fosse um modelo para as nações, modelo de sacerdócio de um povo separado. Aleluia. É daí que Pedro, lá na sua primeira carta 2:9, ele vai fazer esse link, porque as bênçãos os propósitos que Israel tinha foram também passados à igreja de Jesus. Ele cita essa passagem lá em primeira carta de Pedro 2:9. 1 Tessalonicenses 4:7. Porque não, agora se referindo à igreja, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Olha só, a mesmo propósito que Deus tinha com Israel, Ele agora tem com a sua igreja. Ele nos chamou para ser santos, separados. 1 de Pedro 2:9, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anunciei as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui está também o propósito da igreja: anunciar Jesus Cristo ao mundo, anunciar a luz aos gentios. Deus nos chamou, Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Para que sejamos santos, separados. Aleluia. Diga assim: eu sou santo. O Senhor me separou. Diga: o Senhor me separou. Aleluia. Para que eu seja luz. Jesus, falando no Sermão do Monte, ele vai dizer: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Essa é a missão da igreja: ser luz para os doentes, para os pecadores, para os enfermos, para os esquecidos da sociedade. Ser luz, ser um modelo. Aleluia. Esse é o propósito da igreja. Aleluia. Então Deus, assim como Ele tinha um propósito específico para Israel, Ele também tem um propósito para a sua igreja. Israel também tinha um conjunto de leis. Nós sabemos, aqueles que estudam bem a história bíblica, você sabe que Deus manda Moisés subir ao Sinai, e lá em Êxodo 22, Deus dá o que? A lei, os 10 mandamentos. Mas não é só os 10 mandamentos, existiam os preceitos. Com lei e preceito, se eu não me falho a memória, são quase 613 leis específicas que Israel tinha para cumprir. Israel, todo povo
você for aí no mundo, existe um conjunto de regras, de leis. Israel também tinha o seu conjunto de leis, de regras. E nós, como povo santo, povo de Deus, também temos leis. Porque, irmãos, hoje está se pregando uma hipergraça, um hiperevangelho, onde não, Deus aboliu a lei, Jesus cumpriu a lei, nós não temos que mais cumprir a lei. É mentira, é engano. Porque uma meia-verdade, ela pode se tornar uma mentira. Ela pode se tornar um engodo. Então, Moisés sobe ao monte e recebe as leis. Você pode ver isso lá em Êxodo 20. E agora, a igreja também tem a sua lei. Como assim, pastor? Mas a Bíblia diz que nós não estamos mais abaixo da lei. Sim, a lei de Moisés não, mas estamos debaixo da lei de Cristo. Aleluia! Você tem uma lei a cumprir, e essa lei é a lei de Cristo. Vamos ler? Irmãos, a gente não pode afirmar nada se a gente não tiver a base bíblica. Amém? Então vamos ler. Hebreus 7:11. Quem puder botar aí, Hebreus 7:11. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, está falando do sacerdócio levítico de Moisés, que necessidade haveria mais de que um outro sacerdócio se levantasse. Aí ele vai se referir ao sacerdócio do Senhor Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão, porque mudando-se o sacerdócio, olha que interessante, necessariamente se faz também mudança na lei. Olha o que o escritor aos Hebreus está dizendo. A lei não foi abolida, tanto é que Jesus fala: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Uma vírgula da lei será removido. Mas, então, como podemos entender essa questão da graça, da lei de Cristo, da lei de Moisés? É que isso aqui, necessário se faz também mudança na lei. O que houve foi uma mudança na lei. Porque estávamos debaixo o povo hebreus, os hebreus estavam debaixo da lei de Moisés. Mas agora, quando Cristo vem e ele, como sumo sacerdote, ele entra no Santo dos Santos, oferece o seu sangue de uma vez por todas, se oferece como sumo sacerdote e faz remissão pelos nossos pecados. Agora ele se faz um sacerdote de uma nova ordem, a ordem segundo a ordem de Melquisedeque. Então agora a lei muda. Algumas coisas da lei mudam, porque aquele de quem estas coisas dizem pertence a outra tribo, mas na qual ninguém serviu ao altar. Ou seja, a carta de Hebreus está falando, aquela lei, ela passou, teve um cumprimento, mas a lei de Cristo, ela é superior. E a lei de Cristo, ela não descarta totalmente a lei mosaica. Ela ainda tem fundamentos, ainda tem coisas que são passadas para a lei de Cristo. Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de tutor. Olha só o que Paulo diz aos Gálatas. Nós tínhamos a lei, ela nos serviu para nos levar a Cristo. Aquela lei, com todos aqueles rituais, aqueles preceitos todos, ela nos levou a Cristo. Para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A igreja de Jesus está debaixo da lei de Cristo. Houve uma mudança na lei. Agora nós servimos, estamos debaixo da lei de Cristo. Nós não respondemos mais à lei mosaica, nós respondemos agora à lei de Cristo.
E a lei de Cristo é o amor. Aleluia. Levai as cargas uns dos outros. É como se Paulo estivesse dizendo: ame uns aos outros, faça de tudo um pelos outros. Vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. Lembra quando Jesus diz: um novo mandamento vos dou? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Essa é a lei de Cristo, o amor. Aleluia. Então Israel tinha o seu conjunto de leis. A igreja também tem o seu conjunto de leis. Não só o amor, nós temos outros preceitos, outras ordenanças que Jesus mandou, mas principalmente o amor. Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: o mundo vai saber que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Aleluia. E não esse amor, irmãos, hollywoodiano, esse amor, né, sentimental, não tem nada a ver. É o amor ágape. É o amor onde Paulo, lá na sua primeira carta a Coríntios 13, vai descrever o que é o amor. O amor é sofredor, o amor é benigno, tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Esse tipo de amor. É um amor que eu não preciso esperar sentir algo por uma pessoa. Eu vou lá e faço, independentemente do que aconteça, eu vou lá e ajudo. Eu vou lá e estendo a mão. Eu vou lá e me ofereço. Aleluia. Este é o amor. Esta é a lei de Cristo. Aleluia. Israel também, Deus faz promessas a Israel de dar uma terra. Nós lemos aí em Gênesis 2:1. Ora, o Senhor disse a Abraão, Gênesis 2:1: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que te mostrarei. Ou seja, Deus prometeu a Abraão uma terra, dar uma porção de terra. E toda nação, todo povo hoje tem o quê? Um pedaço de terra. Tanto é que as nações, elas brigam por quê? Na maioria das vezes, pela porção da terra. O mundo está em guerra. Nós estamos vendo conflitos mundiais hoje, por quê? Por causa de terra. Ucrânia com Rússia, Israel com a Palestina, com o Irã se metendo, a China com conflitos em Taiwan. Então o mundo está em guerra e várias outras guerras, porque as pessoas batalham por uma terra, e Deus prometeu uma terra a Abraão. E quando o povo sai do Egito, passa o Mar Vermelho, passa o Jordão, Deus fala com Josué 1:11. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a José, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Ele está falando isso para Josué. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todos esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ali estava Deus cumprindo a promessa que fez há vários anos atrás lá a Abraão. Eles estavam tomando posse da terra prometida. Vocês sabem que a conquista da terra durou alguns anos, com os juízes, os reis. Talvez o seu apogeu foi ali com Davi e Salomão, o reino de Israel, em todo o seu território. E Deus cumpre a sua promessa de dar uma terra. Israel tinha uma terra. Deus restaurou por esses dias e a terra de Israel, parte da terra de Israel. Quando eles foram espalhados pelo mundo, a diáspora, depois da destruição do templo, veio a perseguição dos romanos, né, os muçulmanos, e Israel ficou muitos anos sem terra. Mas em 1948, se não falha a memória, com a ajuda da ONU, Israel pôde voltar à sua nação, à sua terra. Isso tem um cumprimento profético.
hoje Israel tem novamente um pedaço de terra, porque Deus prometeu. E assim como Deus prometeu a Israel, Deus também prometeu à sua igreja um pedaço de terra, mas não uma terra física, não uma terra natural, mas uma terra celestial. Aleluia. Olha o que Deus diz lá. Olha o que Deus diz. Deixa eu aqui achar o texto aqui. Vamos em João 14, para adiantar aqui. João 14, 1, um texto bem conhecido nosso. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Aleluia. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. Aleluia. Jesus chama seus discípulos e diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Aleluia. Talvez você more de aluguel, talvez você more de casa própria, não sei, mas isso não é nada se comparado ao que está por vir. A glória que em nós há de ser revelada, há uma Canaã celestial. Israel esperava a Canaã terrena, mas agora nós esperamos uma Canaã celestial, uma Canaã que está nos céus. Por isso que Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas. E se não houvesse muitas moradas, eu diria a vocês: espere um pouquinho que eu vou lá preparar o lugar. Aleluia, porque Ele nos prometeu uma morada celestial. Ele nos prometeu estarmos com Ele para todo sempre. A nossa terra, a nossa pátria está nos céus. Aleluia. Não está na terra, não está naquilo que nos prende aqui neste mundo. Aleluia. Glória ao Senhor. Diga: eu vou morar no céu. Diga: eu vou subir. Ai, Jesus, eu vou subir. Eu vou morar no céu. Como será bom aquele grande dia quando o Senhor nos chamar. Vinde benditos do meu Pai. Aleluia. Glória ao Senhor. Israel tinha um rei e Senhor. Israel, por muito tempo, quando eu chamo de Israel, Deus dá um legislador, Moisés, juízes como Josué e tantos outros, Samuel, Débora, Sansão, tantos outros homens que era uma figura de autoridade. Mas Israel pede um rei ao Senhor. Está lá em 1 Samuel 8:5. 1 Samuel 8:5 diz assim: e disse-lhe: eis que já estás velho. O povo falando para Samuel: os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Israel estava pedindo um rei. A ideia do Senhor era que o próprio Deus fosse o rei deles. O próprio Senhor governasse Israel através de homens, Deus, de profeta, de juízes, autoridade que se levantava no meio da congregação. Está fazendo um link com a igreja? Essa era a vontade de Deus para Israel. Mas Israel pede um rei. Verso 6: porém essas palavras pareceram mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. Samuel orou ao Senhor. 7: e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não tem te rejeitado a ti, Samuel, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reine sobre eles. Olha só,
quando eles rejeitam as autoridades que estavam sendo constituídas na congregação, eles não rejeitam a direção de Deus, eles não rejeitam mais a voz profética que se levantava no arraial, eles rejeitam o próprio Deus. Aleluia. E Deus dá um rei a eles, dá Saul, depois dá Davi, depois dá Salomão, e assim vai, começam os outros reis, e aquela bagunça toda que se torna, alguns reis fazendo a vontade de Deus, outros reis não fazendo a vontade de Deus, mas tudo porque eles não caminharam na vontade de Deus. Salmo 10, 16: o Senhor é o Rei eterno, da sua terra perecerão os gentios. A inspiração profética que tinha nos salmos, que tinha nos profetas, ela é bem clara. Eles tinham essa noção de que Deus era rei sobre eles, mas muitas vezes eles rejeitaram o reinado, o senhorio do Rei dos Reis, de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Mas eles tinham essa noção. Tanto é que nos provérbios, nos salmos, em outras passagens, eles vão falar do reinado e do senhorio do Senhor Deus sobre eles. Aleluia. Mas quando nós vamos ver a igreja também tem um rei. Aleluia. A igreja também tem um Senhor. A igreja também tem alguém que reina sobre ela. Atos 15, 16: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que estava caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busquem ao Senhor e todos os gentios sobre os quais meu nome é invocado, diz o Senhor que fez todas as coisas. Nesses últimos dias, agora Deus enviou Jesus para reedificar o tabernáculo de Davi. Que ali é Tiago que está tomando a palavra. O que Tiago está dizendo? O tabernáculo de Davi, a casa de Davi, é o sacerdócio, é o reinado de Davi. Mas como se agora nós não estamos rei? Davi já passou, mas agora está levantando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque Jesus é levantado. Jesus é da linhagem de Judá, Jesus é da linhagem de Davi. Tanto é que o Bartimeu clamou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E agora esse tabernáculo, essa casa de adoração está sendo reerguida, e o rei que está sendo levantado é o Rei Jesus. Aleluia. Tanto é que lá em Lucas 1, 31 diz assim: e eis que do teu ventre conceberás, é o anjo falando a Maria, e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome de Jesus. Lucas 1, 31. Eis que será grande e será chamado Filho do Altíssimo. 32, será grande, será Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. Olha só que interessante, Jesus agora é rei. Neste tempo, nos últimos tempos, como diz Pedro lá na carta de Atos, no início, nos últimos dias, esse tabernáculo, essa casa de Davi, ou seja, quando fala da casa, fala da linhagem sacerdotal, da linhagem real. Esta casa está sendo levantada, porque Jesus é filho de Davi. Verso: e será grande chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Jesus era filho de Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aleluia! A igreja também tem um rei e um senhor, porque a igreja é povo, e todo povo precisa o quê? De um rei, um governante, alguém que lidere. E agora o nosso rei é o Senhor Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Está lá em Apocalipse 19, 11. E vi o céu aberto,
E eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Apocalipse 19:13. E estava vestido uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chamava é a Palavra de Deus. Quem é a Palavra de Deus? Quem é a Palavra de Deus? Está lá em João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele se encarnou e habitou no meio de nós. Aleluia! Quem é a Palavra? É Jesus. Aleluia! Aleluia! Nós temos um rei. 14. E seguiram-nos os exércitos dos céus em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro, e toda a boca e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele é o mesmo, é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso, e no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia! Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é o Rei da igreja. Aleluia! Jesus é o Rei da sua igreja. Ele é o Rei do seu povo. Aleluia! Ele é o nosso Senhor, porque somos povo de Deus. Aleluia! Você não responde a si mesmo, você não é dono de você mesmo, você responde ao Senhor dos senhores, alguém que está acima da sua vida, que é Senhor e Rei. Queria concluir com algumas promessas. Já passei aqui do meu horário. Deus faz algumas promessas. Deus faz muitas promessas a Israel. Poderia pegar muitos versículos aqui para citar as promessas que Deus fez a Israel, mas eu gostaria de frisar as promessas que Ele também agora faz à sua igreja. E de tantas promessas que Ele também faz à igreja, Ele faz uma que eu considero, se não a maior, uma das mais importantes, é a promessa da vida eterna. Aleluia! Aleluia! Nós temos a vida eterna. Somos povo, não somos dessa terra. Nós estamos peregrinos, estamos de passagem. Mas temos um rei, temos um pedaço de terra. Aleluia! Temos uma identidade. Somos filhos do Altíssimo, somos sacerdotes, e Ele nos fez promessas que iremos estar com Ele. Olha o que diz, o mesmo João 14:3 diz: e quando eu for vos preparar lugar, fala da nossa terra lá, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia! Deus vem buscar a sua igreja, porque Ele prometeu a vida eterna. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida, e Ele vem nos buscar. 18: não vos deixarei órfãos, vocês não estão órfãos, eu voltarei para vós, eu vou buscar vocês. Aleluia! A igreja de Jesus não está órfã. A igreja do Senhor tem um Pai celestial que cuida dela. Talvez você já não tenha mais um pai terreno, talvez você não teve uma figura de pai na sua vida, mas Deus é o nosso Pai, e Ele cuida de nós, e Ele diz: você não está órfão. Aleluia! Eu cuido de você, eu cuido da sua vida, e eu voltarei para te buscar. Ainda um pouco
e o mundo não me vereis mais, mas vós vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Aleluia, aleluia. Em João 11 diz: vocês ainda que estejam mortos, vocês viverão. Aleluia, porque eu sou a ressurreição e a vida. Deus pode restaurar aquilo que está morto, porque Ele é o dono da vida. Aleluia. Ele nos prometeu a vida eterna, porque somos povo de Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor. Aleluia. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aleluia. Diga: portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Aleluia. Dê uma palavra do consolo para o teu irmão agora. Diz: Jesus vai voltar para te buscar. Aleluia. Jesus vai voltar para nos buscar. Esse é o nosso consolo. Aleluia. E estaremos para todos sempre com Ele. Aleluia. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia.